Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar a professora Maria Valiati, é pós-graduada em administração, e nós vamos falar sobre logosofia. O que é a ciência do conhecimento? Como funciona, como nós podemos aplicar na nossa vida, na educação dos nossos filhos, como nós podemos melhorar, né, a nossa vida, nosso estar, o nosso viver nesse planeta, nessa cidade. Bom dia. Bom dia. A ciência logosófica, então, destina-se a ensinar uma forma consciente de realizar um processo de evolução. E isso vai abrangendo todas as áreas do ser humano. Nos ajuda a sermos melhores mães, melhores pais, melhores filhos, melhores educadores, empresários. Isso vai partir deste conhecimento que sejamos capazes de expandir dentro de nós, aumentar a nossa capacidade de ser um ser cada vez com mais conhecimentos e mais útil a si e à sociedade. Mas quando você fala consciente, isso quer dizer que hoje nós não somos conscientes da nossa evolução, do nosso crescimento, nós fazemos de forma pensada, é isso? Veja, na área científica, tecnológica, nós temos uma expansão fantástica, né? E isso é um desenvolvimento científico. O que a logosofia propõe é que, paralelo a esse desenvolvimento maravilhoso e que tantos benefícios, tanta comodidade nos traz, o ser humano também evolua. Nós somos hoje, na mesma proporção, temos hoje uma evolução moral e ética e espiritual. Avançamos tanto quanto a ciência hoje? Talvez a gente tenha regredido tanto quanto a ciência, será que não? Muito bem. E por que nós constatamos isso? Nós constatamos isso principalmente os veículos de comunicação dão testemunho do que tem acontecido. Mas o porquê então? Né? Por que o ser humano não consegue evoluir nessa proporção que se evolui no mundo material? Na verdade, o mundo material deve ser um sustentáculo, um apoio para o desenvolvimento espiritual. Nós somos, cada um de nós, temos uma centelha divina. Nós somos todos, né, dotados de uma condição de inteligência e sensibilidade fantástica. Só que precisa ser desenvolvida. Eu preciso saber que tenho uma mente, e essa mente eu tenho capacidade para pensar por conta própria. Mas isso se aprende, como se aprende na escola. Na escola de administração, de medicina, não é fazendo a matrícula, me inscrevendo, que eu já sou médica ou administradora. Passou no vestibular, já está resolvido. Não, aí começa um outro caminho. E daí nós passamos quantos anos em bancos escolares para daí nos formarmos, ou seja, estarmos habilitados a exercer uma profissão. Pois é, mas veja, quando você fala da questão do desenvolvimento científico, a ciência está mais a serviço do consumo, do comércio, né? Dos produtos, sim, do que do desenvolvimento humano. Com certeza. Nós temos alguma coisa de desenvolvimento, de conhecimento de desenvolvimento humano, mas faz 50 anos que tem pesquisas, e pesquisas, se investe R$10 em pesquisa, se investe R$ 9,99 em desenvolvimento de produtos e serviços, né? Em coisas para consumir. Sim. Né? E nós somos educados e vivemos, falar o contrário é meio contramão da história. Nós temos andando na Cataratas do Iguaçu querendo subir nada para cima, né? Não é um pouco assim? É difícil, né? É um pouco assim? Muito. Né? O que nós temos buscado é compreender que o meu desenvolvimento consciente não depende do governo, não depende da quantidade de impostos que eu pago, não nem depende da quantidade de dinheiro que eu ganho. Do dinheiro que eu ganho, do tipo de carro que eu tenho. Então, o desenvolvimento consciente é um patrimônio moral e espiritual que nós vamos conseguindo, primeiro, sabendo que temos essa condição. Nós temos uma inteligência com uma capacidade muito grande, mas ela sempre foi educada para fora. Sempre foi educada para mais, cada vez mais. Para ter mais. E nós temos que ser mais. Ser mais significa ter mais conhecimento. Mais conhecimento de quem? Da minha potencialidade como ser humano de crescer. Esse é o consciente que a senhora Esse é o consciente. Eu vou criando um ser com capacidades fantásticas, no sentido de
ser capaz de produzir pensamentos próprios e ser útil à sociedade, de cultivar sentimentos verdadeiros. Pois é, mas aí vamos sair da nossa... Isso é uma ação pessoal individual, né? Tá. Então, eu tenho que me ter consciência do meu... Né? E como é que a gente faz isso quando nós temos um filho? Por exemplo, nasceu uma criancinha lá na nossa casa. Sim. E daí, no outro dia, o Alexandre aqui tem agora esses dias que nasceu, né, Alexandre? E essa criança toma conta, né? Tá. Como fazer para que essa criança já se desenvolva nessa preocupação? E não fique ali egoístazinha. Tá. Agora, a pergunta é assim, eu posso ensinar se eu não tenho que ensinar? Eu, ou a grande maioria, fomos formados em que o pai fazia... Ninguém mais falava nada. Essa era o melhor, foi ótimo, aprendi muita coisa. Agora hoje... Agora tá assim, a criança faz... e ninguém mais fala nada. Tá certo também? Não está, não está. O que a criança precisa é que seja explicado o que fazer. Por que não botar o dedinho na tomada? Se ela insiste, ela põe, ela aprende, ainda você explica para ela. As explicações são necessárias para que se entenda. Quando você entende um mecanismo, quando você entende um processo, né, você começa por si só pensar sobre ele. Mas se há uma imposição... A tal da autonomia que todo mundo fala. Sim, mas é por meio do conhecimento, do entendimento. Então eu entendi, né? Eu entendi que é muito melhor eu ter uma conduta ética, por exemplo, na minha profissão, e ser uma mãe que saiba ser muito carinhosa, afetuosa, mas também saber que tem um limite para a criança ir. A criança precisa ser educada, mas educada explicando. O meu comportamento tem que ser um espelho para a criança. É um espelho. Tem que ser. Mas mesmo que seja errado. Bom, tá certo. Então tem que ser um bom modelo, digamos assim, né? A criança tem que perceber que aquilo que eu disse a ela fazer, eu faço normalmente. Quando eu digo para ela não ser agressiva, não ser violenta, estudar, ela tem que ver se alguma vez eu leio alguma coisa, se eu estudo, se eu estou levando ela para a escola e falo um palavrão para o cara que cruzou a minha... Como é que eu vou falar para ela ser educada? Então, eu preciso ter conhecimentos para que quem me assiste no dia a dia comprove o que eu disse. Pois é, mas as pessoas têm essa percepção? Hoje, sim. Por isso que a logosofia se propõe e ensina, e eu já tenho alguns anos nessa área estudando, a realização em mim. Eu não posso dizer para você ser bom, ser melhor. Você pode se tornar, eu posso me tornar, mas você não pode me tornar. Não, você escolhe o que faz. Eu também escolho. Então, se para mim é muito melhor ter muito mais dinheiro e por conta disso não respeitar princípios éticos, é uma escolha. Só que adiante eu vou ter os resultados com relação a isso. Eu vou herdar o que eu fiz. Nada fica impune. Uma mentira, ela pode demorar um pouco, mas será descoberta. Mentira tem pernas curtas, né? Entre outras coisas tem perna curta. Mas com certeza a verdade prevalece. Ela pode às vezes demorar, ou como somos inconscientes do caminho que ela vai seguir, nós fazemos de conta que ela não vai aparecer. E depois a gente se surpreende, né? Que coisa, poxa, Deus é tão injusto comigo, é bonzinho só com você. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a reitora da Fundação Logosófica, Maria Valiati. Estamos conversando um pouco sobre essa ciência do conhecimento, né? E eu acho que temos que refletir bastante sobre isso, né? Cada dia mais nós vivemos num mundo do consumo, num mundo onde vivemos como se sinônimo de viver fosse comprar alguma coisa nova, né? E esse exemplo nós estamos transferindo todos os dias para nossos filhos, né? Eu quero lembrar você para acessar o nosso site, institutoeducabrasil.com.br. Lá você encontra os nossos programas, né, os áudios dos programas que você pode indicar para os amigos, pode baixar, pode ouvir. E também o banco de palestrantes voluntários. É um
são vários palestrantes que se propuseram para doar uma ou duas palestras ou 3 palestras por ano para instituições públicas, instituições carentes, né? Então, se você gostar de alguém, ou estiver precisando na sua comunidade, na sua entidade, de alguém para falar com os pais, professores, com as pessoas sobre diversos assuntos, acesse lá e veja e faça um contato, mande um e-mail que a gente vai agendar e tentar encontrar as pessoas. E você que é palestrante também, que quer fazer, participe conosco como palestrante e voluntário. Entre no site e se cadastre, né? Acho que é uma forma que o Instituto encontrou de aproximar os especialistas da comunidade, da sociedade. Acho que a gente pode ajudar bastante, não é mesmo? Com certeza. Ser útil à sociedade. Eu falei que a senhora é professora, mas a senhora é professora. Ela é fundadora, é reitora. O reitor Moreira diz que é professor. Então, são conceitos, né? A escola, a Fundação Logosófica, é uma entidade cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública, registrada no MEC. Nós somos, na verdade, uma escola. Mas somos uma escola diferente. Nós somos profissionais de todas as áreas, mas que nos inquietamos com a vida num sentido superior, além de estar bem. Eu tenho uma família muito bem constituída, uma empresa está bem, está tudo em ordem. Mas eu sinto a necessidade de atender esse aspecto humano, de crescer como ser humano, e para, além de construir a minha própria felicidade, como eu posso ajudar para que os outros também possam realizar esse mesmo caminho de evolução consciente, ou seja, uma evolução planejada, uma evolução que eu quero atingir mediante esse conhecimento interno dessa vida que nós temos, que é o ser humano, que é o conhecimento de si mesmo. Na sua opinião, hoje, nós vivemos atropelados? Nós somos atropelados pelo mundo? É isso? Eu diria que o pensamento da pressa é um pensamento que nos atropela de verdade, né? Quando nós somos angustiados pela pressa, nós passamos a ser intolerantes, né, e exigentes. Por exemplo, estava vindo para cá com calma, tinha um tempinho, né? Então não me importa que a pessoa vá à frente, que corte, eu estou bem comigo, estou com o meu tempo tranquilo, eu estou consciente, eu tenho um objetivo, sair mais cedo, não estou atropelando e nem sendo atropelada. Porque a pressa, ela cria uma angústia, uma ansiedade, eu me torno intolerante, mal educado. Por quê? Porque eu estou com pressa. O outro, não sei, o outro pode estar na situação que eu estou agora, ele não está nem aí, está passeando, está indo para o shopping, está indo almoçar, marcou um encontro maravilhoso. Agora, eu que estou atrasada, eu que não saí antes para atender o compromisso, então eu estou apressada, então o problema é interno meu, é dos meus pensamentos de pressa, e eles provocam em mim uma série de deficiências. A intolerância, a impaciência, a irascibilidade, a agressividade. Porque, veja, este é o ponto. É começar a perceber que os movimentos são gerados na minha mente. E é ali, nesse conhecimento da mente, é que eu vou começar a trabalhar esses pensamentos e substituir, por exemplo, a pressa por uma paciência, uma tolerância, uma programação das coisas. E até por uma organização melhor. Claro, ou seja, são princípios que têm que começar sempre dentro de mim. É como a historinha do meu amigo que falou que ele chegava, sempre viajava, chegava no hotel e se irritava, porque atrasava, e às vezes e as pessoas se irritavam com ele, ficava horroroso, né? Claro. Aí ele lendo lá sobre a autoajuda, né? Ele falou, e alguém disse que ele tinha que mudar a postura, em vez de ele se irritar e agredir as pessoas, ele dizia, olha, o posicionamento de vocês me deixou um pouco insatisfeito. Né? Daí ele começou a perceber que a reação era diferente, as pessoas queriam saber. Né? É um pouco por aí? Claro. Quer dizer, a mudança interna. Sempre é interna. Né? Se eu chego em casa, por exemplo, né? Chega o marido, o filho, está na hora de ir para a escola e tal, eu começo a ficar agitada por causa do tempo, do horário, eu crio toda uma situação de angústia dentro de casa. Agora não. Se tiver, por exemplo, por algum fato, chegar 5 minutos atrasado, eu sei que eu vou chegar atrasado. Mas eu não vou atropelar as pessoas, passar esse estado de ansiedade, de angústia para os demais. Então eu preciso ser um veículo útil e construtivo. Muito bem. Bom, estamos conversando com a
reitora da Fundação Logosófica, Maria Valiati. Estamos conversando sobre essa questão do desenvolvimento do eu, do desenvolvimento humano consciente. Eu quero lembrar vocês da nossa parceria com a TVA. Você pode assistir o nosso programa na TVA durante a semana, ele é repetido na TVA, canal 17. E você que não é assinante de TV a cabo pode acessar o site da TVA e verificar lá as ofertas e promoções que a TVA tem. Agora no mês de outubro nós vamos promover o segundo encontro Educa Brasil de Pais. Nós fizemos em maio um encontro, foi muito bom, em 2 escolas de Curitiba, e agora em outubro nós faremos novamente nas 2 escolas, na Escola Lúcia Bastos e numa escola na SIC. Esse encontro será no dia 18 e 25 de outubro. Você pode acessar o nosso site para ter mais informações. Nós vamos distribuir folders, panfletos para inscrições. É mais uma ação, nós teremos lá palestrantes voluntários para conversar com os pais. Para conversar com os pais dos alunos dessas escolas e também da sociedade em volta. Nosso encontro em maio foi um sucesso, nós tivemos mais de 200 pais em cada um dos encontros, né? Porque nós acreditamos que a melhoria da educação, a melhoria do trabalho na escola depende da parceria e da ajuda e do entendimento do que isso significa nas famílias, né? Não existe educação formal sem a contribuição e a parceria da família e o trabalho junto com a escola. Tá certo isso, né, professor? Com certeza, porque esse ambiente, né, esse ambiente precisa ser criado dentro do lar, né? Os pais são os primeiros educadores, e são os primeiros e os últimos, né? Porque um filho sempre será um filho. Então, essa educação se dá muito pelo exemplo. Isso é que nós aprendemos na escola de logosofia. Então, eu preciso educar pelo exemplo. Não adianta eu falar demais ou adotar qualquer atitude se eu não sou o exemplo disso. Nós já discutimos isso aqui. Com criança não funciona. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não funciona com eles. Eu preciso ser um exemplo de bondade, de alegria, de disciplina, de estudo. A criança vê os pais estudando, ou os pais chegam e se postam na frente da televisão, vê futebol, ninguém me atrapalha. Assistindo a novela. A novela. A criança precisa ver os pais estudando, anotando, chamando a criança, olha, que tal isso aqui, que legal, ó, vamos ver a importância do ambiente escolar na formação da criança e do jovem. Então, o que é o ambiente? Né? Até qualquer coisa, uma plantinha, se for uma planta bonita, você coloca num ambiente hostil, ela morre. Uma planta que nunca tomou sol, se você põe 5 minutos no sol, ela queima. Por quê? O ambiente não é adequado. Então a criança é muito sensível, é uma terra muito fértil. Ela absorve todas as influências, né? Ela absorve tudo. Então tem que ter um cuidado muito grande com o que se fala. E como se fala sempre. Não porque agora o meu filho está aqui na minha frente, então agora eu falo bonitinho. Aí depois eu vou lá com meu marido e os palavrões são... Não, a criança tem uma capacidade de perceber e de absorver tudo o que acontece no ambiente. Ela pode não dizer nada, mas ela gravou. E oportunamente... Mas de onde você tirou isso, meu filho? Da onde? Não vai nem lembrar da onde, né? Mas a gente sabe de onde ele tirou. Então, o ambiente na família é imprescindível. E a escola, conseguindo também propiciar esse ambiente de afeto, de bondade, de tranquilidade. Nós aprendemos muito quando há essa predisposição sensível no ambiente. No ambiente cálido, no ambiente acolhedor, no ambiente afável, as inteligências se abrem, elas se predispõem ao aprendizado. Se é um ambiente hostil, agressivo, nós não fechamos, não é assim? Alguém me fala uma coisa agressiva, eu tomo um susto e me fecho. Agora, se é um ambiente plácido, bom, e principalmente de muito afeto, né, de uma coisa espontânea, natural, eu relaxo e aprendo, escuto, escrevo, por naturalidade e não por imposição. As imposições não levam a nada. Elas levam à inibição, levam à frustração e levam a esse ser também ser um impostor dos outros depois. Né? Porque nós acabamos fazendo o que aprendemos. Então, quanto mais consciente nós formos dessa realidade sensível, desse ambiente interno, ambiente familiar e ambiente escolar,
propicia demais o desenvolvimento consciente, o aprendizado. E veja, não estamos querendo dizer aqui desenvolvimento consciente, essa questão do diálogo, não estamos falando que não tem que ter limite, né? Não, é muito importante dizer. Agora, o limite não precisa ser imposto de maneira agressiva, de maneira brutal, mas tem que ser estabelecido. Sim. O limite, especialmente quando estamos falando de educação de crianças, né? Sim. O nosso papel de adultos, que nós aqui no Educa Brasil estamos falando bastante. Eu quero também comentar aqui, no dia 15, agora no mês de outubro, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor, né? E a mídia em geral coloca as coisas assim, não tem muito o que comemorar, e o ambiente escolar hoje é muito hostil para o professor, né? Nós temos diversos problemas aí de agressividade, risca-carro, e as coisas estão bem complicadas. No dia 15 nós vamos fazer, do Educa Brasil, vamos fazer um encontro com alguns professores, educadores, para refletir algumas verdades ou pseudo-verdades que tem hoje na nossa sociedade. Como, por exemplo, por que um policial tem mais autoridade dentro da sala de aula do que o professor? Por que o professor não tem o respeito da sociedade que um médico tem, por exemplo? Nós vamos fazer um encontro com professores, e você que é professor que nos assiste, que se quiser participar, pode acessar ou mandar um e-mail para o Educa Brasil, né? Que nós vamos cadastrar você. Nós vamos um encontro e deve ter lá mais 100 pessoas, né? A gente já tem um número razoável de pessoas que foram convidadas, e a ideia é nós fazermos até um manifesto, um documento em relação a essa visão, esse ambiente escolar, como é que está para o professor esse ambiente, né? Como é que nós podemos fazer para que o professor volte a ter autoridade? E veja que eu não estou falando autoritarismo, né? Estou falando autoridade, que ele seja respeitado como profissional. Porque nós temos um grande número de professores, a maioria dos professores que querem e têm conhecimento e querem fazer o trabalho, mas eles não encontram o respeito, não encontram o apoio e muitas vezes não encontram as condições para que eles possam fazer o seu trabalho. Eu acho que o dia 15 é o dia do professor e é um momento importante para que a gente possa refletir sobre essas questões. Então, você que é professor, que está de alguma maneira sendo indignado, que eu sou indignado com essas coisas, venha participar conosco para que a gente possa apresentar um caminho, que a solução é uma construção, mas nós precisamos encontrar um caminho, até parafraseando aqui no nosso programa de hoje, um caminho consciente, né, de como é que a gente pode solucionar, mas talvez num primeiro momento seja mais difícil, mas buscar o caminhar para uma solução e tornar o ambiente escolar menos hostil para os professores e, consequentemente, para a sociedade. Está correto, né, Bruno? Muito correto. E assim, é um esforço grande. O docente é uma das profissões mais fantásticas que tem. Ser professor é maravilhoso. Mas hoje está virando inferno. Vamos dizer assim, há que ter no professor reservas morais, reservas sensíveis, para ele ser exemplo disso. Se o aluno é agressivo e o professor também, nós vamos criar uma guerra na sala. Agora, se o aluno é agressivo, mas ele está aprendendo, ele tem que aprender outra forma de ser. Então, será que eu não posso, através de uma atitude com mais afeto, até explicar na sala o conteúdo da matéria, mas com um conteúdo de vida, mostrar para ele que não se trata apenas de chegar no fim do mês e ter uma nota para pôr no boletim. Os alunos precisam sentir que estão tendo uma formação para ser um ser humano melhor. Para que se estuda? Para que se aprende? Se aprende para se formar, para se projetar um cidadão consciente, respeitado. E ele precisa sentir no professor um amigo. Ele precisa ter no professor um respaldo. Ele precisa até confidenciar para o professor uma dificuldade. Claro, o professor às vezes vai dizer, eu não ganho para isso, né? Mas não é isso. É a questão da formação moral e da formação de docente, um docente. Um professor tem que ser um docente. É um ser que ensina. Muitos professores ficam gravados pelo resto da vida nos seres, nas crianças. Se recorda sempre daqueles professores. Mas são professores que, além da matéria, doaram um pouco de sua vida para ser um aprendizado, principalmente na questão do afeto, da sensibilidade. Não, eu concordo plenamente. Mas hoje, na verdade, nós temos uma discussão importante na escola, né? E que, assim, o professor está acuado, está sozinho, né? E isso é verdade. Quer dizer, a sociedade passou a não respeitar
essa figura, que é, como você falou, uma profissão das mais gratificantes que tem, né? Mas é um tipo de gente, eu digo que o professor é um tipo de gente que se realiza na realização dos outros. Só que hoje ele não está conseguindo fazer isso, porque os limites estão muito pouco estabelecidos, né? O professor tem muito pouco apoio da sociedade, né? E ele não consegue se posicionar. Hoje existe uma visão, principalmente das autoridades, né? Que o professor não pode nada, né? E ele não pode nada mesmo. Ele acha que não pode nada. Então a gente vai conversar sobre isso e, como eu digo, não é eu acho que tem que ser carinhoso, atencioso e tal, mas tem que ser um professor que tenha início, meio e fim, né? Ou seja, isso pode, isso não pode. Né? E ele tem que ter autoridade para isso. Né? Se ele não tiver, ele vai ser vítima do meio, e ele não pode ser vítima. Ele tem que ser o cara que vai conduzir o desenvolvimento dessa comunidade, dessa turma, desses alunos, desses jovens, né? O que eu vi muito importante é essa reunião que vocês fazem com os pais, porque os pais têm que ser este elo de ligação com a escola. O pai tem que ser também alguém que conviva e amplie o ambiente da educação. Se a criança em casa tem um ambiente totalmente adverso, ela vai fazer na escola exatamente igual. E a autoridade do professor, né, há uns anos atrás, o professor tinha muita autoridade, era quase autoritário. Mas quem que dava essa autoridade? Eram os pais. Hoje os pais não dão, porque também não tem. Né? Essa é uma outra discussão. Né? Mas é assim mesmo, ninguém pode dar o que não tem. Porque se em casa manda o filho, como é que ele vai dar autoridade para o professor, né? Aí a questão é bastante profunda. Nós vamos precisar de mais alguns programas para conversar. Eu gostaria que você encerrasse, dando até de repente alguns contatos da Fundação, para as pessoas que pudessem. Nós temos um pouquinho de tempo, bem pouquinho de tempo. Eu não sei se ele pode passar ali. A Fundação Logosófica, como eu trouxe antes, é uma entidade sem fins lucrativos e ela é destinada a seres que se inquietam por ser algo mais em suas vidas, né? E que sintam que essa centelha divina tem um potencial enorme em cada um para ser expandida. E nós damos cursos gratuitos de informação na Escola de Logosofia, que é na Rua Almirante Gonçalves, 2081, aqui no Rebouças mesmo. E o site é Fundação? www.logosofia.org.br. Tá? Vocês vão encontrar ali muitos livros, que é da pedagogia logosófica, mas principalmente buscamos e precisamos de seres que se inquietem, que queiram ser, digamos assim, úteis para si, para a sociedade, mas de uma forma consciente, lastreada em conhecimentos que edifiquem a moral, né, e que expandam o espírito humano para realmente fazer o bem com dignidade. Muito bem. Bom, nós conversamos bastante sobre essa questão logosófica, nós vamos ter que voltar a falar sobre isso. É uma ciência, e ela parte do pressuposto que nós somente nós podemos mudar a nós mesmos. Eu tenho certeza disso, acho que ninguém pode mudar ninguém. A gente pode mudar o nosso comportamento, pode mudar o nosso pensamento, nossa maneira de ver as coisas. Os outros vão mudar se quiserem ou se influenciarem pela nossa mudança. Tá certo isso? Pelo nosso exemplo. E que queiram fazer. Né? E especialmente, isso é válido para as crianças. As crianças aprendem 90%, 99% do que eles aprendem pelos exemplos dos adultos. Então, veja lá o que você está fazendo e não se preocupe tanto com o que você está dizendo. Muito obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais um Educa Brasil.